Boa tarde, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus esteja com você, com toda a sua família neste dia maravilhoso de bênçãos, vitórias que Deus tem para as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor, que nunca deixa aquele que o busca no chão. Assim é com você, assim é comigo. Deus não permite nós ficarmos no chão, mas depende de nós queremos sair do chão. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Mas antes de eu ler a palavra do Senhor, quero convidar você que gosta dos vídeos, mas ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, inscreva-se. Ativa o sino das notificações que fica à direita, clica sobre ele, seleciona a opção todas, para você receber os vídeos assim que eu postá-lo. Eu recebo muitos comentários, muitas pessoas dizem para mim o quanto os vídeos têm sido bênção na vida delas. Ajude esta obra a crescer cada dia mais. Compartilhe os vídeos com suas redes sociais, dê o seu like, o vídeo vai mais longe. E outras famílias são abençoadas com a palavra de Deus. Hoje eu quero ler uma passagem muito conhecida, mas traz uma revelação para os nossos corações. Está em Marcos, capítulo 10, o verso 46, que tem o subtítulo A Cura do Cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Que passagem rica para os nossos dias, para as áreas da nossa vida que nós achamos que não tem jeito. Eu comecei esse vídeo dizendo que o Senhor não quer nenhum de nós no chão. Mas depende de nós também não queremos ficar no chão. Essa leitura bíblica fala de um homem chamado Bartimeu. Jesus estava saindo de Jericó com seus discípulos. E havia ali um cego, de muito tempo, filho de Timeu, acostumado a mendigar, a esmolar, a depender da comiseração das pessoas, a depender de um favor, de outros para poder locomovê-lo de um lado para o outro, até que naquele dia, Bartimeu viu algo que poderia mudar a sua vida. Ele ouviu o que Jesus estava passando. Você tem ouvido Jesus falar com você? Você tem estado audivelmente preparado e atento para ouvir o que Jesus diz ao seu coração sobre a sua vida, sobre a sua história? O Bartimeu estava atento. E quando Jesus passa, ele clama e suplica: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De uma certa forma, o clamor e os gritos de Bartimeu chamaram a atenção de Jesus. E aqueles falatórios dele repetidas vezes, clamando: Jesus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, incomodou os discípulos. E os discípulos falaram para ele ficar quieto. Mas o Bartimeu não se calou. E o Bartimeu está certo. Nós não podemos nos calar diante dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Nós não podemos nos calar e perder a oportunidade de sermos ouvidos por Jesus. Esse homem estava determinado. Era o dia dele. Era a oportunidade da vida dele.
Vamos analisar quantos anos esse homem estava ali, cego, sem ver nada. Era a chance de mudar a vida dele. E ele começa a clamar mesmo, independente do que os discípulos queriam fazer, que era silenciá-lo. Bartimeu continua suplicando e chama a atenção de Jesus. Aí Jesus manda que chamem esse homem. E a parte mais fantástica é o verso 50, que diz assim. Vamos ler o 49 para o entendimento melhor. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. A mudança de vida, do fracasso para uma vida próspera, para alcançarmos um caminho pleno de bênçãos vindo de Deus, ninguém pode ficar caído. Ninguém pode ficar à beira do caminho como estava Bartimeu. Mas quando Jesus o chamou, ele se levantou de um pulo, lançou-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E nós? Quantas vezes ouvimos a palavra do Senhor, nos alertando que o Senhor tem o melhor para nós e nós não saímos da inércia, não temos reação para conosco mesmo e permanecemos numa vida limitada de tristeza, de amarguras, de dívidas, de abandono, de solidão. Olha para esse homem. O que esse homem poderia esperar da vida dele? De conquistas? Pela sua condição de deficiente, nada. Mas ele atentou à voz de Jesus quando falou para ele ir até Jesus. Ele deu um pulo, ele tirou a capa das costas dele. Com toda certeza, Bartimeu pensou: hoje é meu dia, chega dessa capa da miséria. Chega dessa capa do fracasso, de mendigar, de esmolar, de viver importunando as pessoas para me ajudar a locomover de um lugar para outro. Era a chance da vida dele. Num pulo só, ele vai ter com Jesus. É dessa forma que nós temos que agir em nossa vida. Os problemas que nos cercam não são eternos, mas nós não podemos atribuir a outras pessoas aquilo que cabe a nós fazermos. Tem muitos nesta terra que transferem seus fracassos, derrotas, até mesmo a capacidade de tomar uma decisão, uma atitude para a sua vida. Eu não tenho ninguém para me ajudar, ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém me entende, ninguém me apoia, ninguém. Mas esquecem de olhar que a decisão final de ficar de pé e buscar socorro em Jesus é nossa. Não adianta nós falarmos: eu não consegui isso porque eu não tive apoio do meu marido, da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Eu não consegui chegar em lugar nenhum na vida porque ninguém me apoiou, porque ninguém me ajudou a chegar lá. Mas o que Jesus disse para Bartimeu? Vamos ler novamente, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus não falou para os seus discípulos: Pedro, João, Tiago, vai lá, pega o braço direito do Bartimeu, você pega o esquerdo, levanta ele, escora ele e traz ele até mim. Jesus não falou: vai lá, Pedro, segura na mão de Bartimeu e vem conduzindo-o até mim. Muito pelo contrário, o Senhor deu a ordem que era para ele ir até Jesus. Não adianta nós acharmos que a culpa dos fracassos que assolam a nossa vida em determinados momentos é culpa de fulano, Bertrano, de ciclano. Não adianta culpar ninguém pelas desolações, pela falta de resposta. A culpa é nossa, que não nos levantamos com Deus, que não buscamos Deus. Então vamos ficando à beira do caminho. Quantos estão até hoje com 20, 30, 40, 50, até no final da vida, à beira do caminho, sem perspectiva de mudança, sem se colocar de pé diante das intempéries, estão acostumados a mendigar, estão acostumados a viver de restos, de esmolas, estão acostumados à vida limitada de anos e mais anos. A culpa não é de Jesus, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa.
Porque quando o Senhor disse para Bartimeu ir até ele, ele jogou aquela história de fracasso para trás, deixou capa, deixou tudo e foi. O texto não diz que ninguém precisou ajudar Bartimeu a se levantar. Ninguém vai precisar ajudar você a se levantar. O próprio Deus vai te dar vigor espiritual, físico e mental para você se levantar. Para você sair desse cenário caótico da sua vida e olhar para o alto e ver que tem um Deus que está esperando de você uma reação. Tem um Deus que espera há muito tempo que você jogue essa capa da inércia fora, se levante e dê um basta nesse cenário da tua vida. Basta de chorar, basta de olhar para as pessoas que te machucaram e lembrar de todos os acontecimentos ruins e passar dias e dias chorando. Para de achar que você vai viver com essa doença, com essa depressão. Chega! O dia de levantar é hoje, não depende de ninguém, depende de você. A cura depende de um passo de fé seu, porque Jesus já levou sobre si as nossas dores, as enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Para de transferir para outras pessoas o que é da sua responsabilidade. Para de chorar. Tome a atitude de Bartimeu. Chega. Até hoje eu sofri. Até hoje eu tomei cacetada e me acostumei com elas. Me acostumei com o que é ruim. Você já viu pessoas que se acostumam com aquilo que é ruim? Ah, eu já acostumei. Ah, se Deus quiser eu mudo. Quem sabe um dia. Não é esse tipo de diálogo que a palavra de Deus diz para mim e para você. A palavra do Senhor diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. E o cego, ele viu a oportunidade de ser fortalecido e curado em Jesus e ele não perdeu. E quando ele chega até o Senhor e perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Com convicção, com certeza, ele não falou para Jesus: olha, faz muito tempo que eu vivo assim, Jesus, na miséria, sozinho, sujo por aí, não enxergo nada, não tenho família para me apoiar. Mas não foi isso que ele disse. Quando Jesus fez a pergunta, ele respondeu com total convicção: mestre, que eu torne a ver. Então um dia esse homem enxergou, que eu torne a ver, que eu veja, que o Senhor tire de nós toda a cegueira espiritual que nos impede de tomar uma decisão assertiva para as nossas vidas. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e a seguir a Jesus estrada fora. Um dia ele viu. Ele fala: eu quero voltar a ver, quero tornar a ver. Então um dia ele enxergou. De repente teve um glaucoma, algum outro tipo de doença que afetou sua visão. Não sabemos. O que sabemos é que em Jesus ele foi restaurado. Talvez o seu problema é por culpa de outros, mas o que vai mudar a história é a tua capacidade de reação. Levante-se com Cristo e viva feliz nesta terra. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta. E não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube.